Olá, meus caros, estamos de volta, agora com uma live um pouco diferente, com temática diferente daquela que a gente ultimamente estávamos fazendo. Vamos agora a um momento dedicado à palavra, à oração. Sei que talvez não vai aparecer tantas pessoas assim, mas é tudo para a honra e glória do Senhor e para Ele. O texto base aos Romanos 12. Aos Romanos 12, 12. Essa mensagem eu gosto muito. Inclusive, eu já tenho até ela pregada, gravada em áudio. Então, Romanos 12, 12, que nos diz o seguinte: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Boa noite, Nani Alves, Elisane Cavalcante, e quem está chegando aí, boa noite, paz de Cristo. Então, nós acabamos de ler uma mensagem do apóstolo Paulo à igreja em Roma, exortando a mesma para se alegrar na esperança, para ser paciente na tribulação e para ser perseverante na oração. Alegrar na esperança é de fato confiar, é de fato esperar laborando, porque esperar não é ficar de braços cruzados. Quando lá em Salmos 40 diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor e ele ouviu a minha oração e ele me tirou do charco de lodo e ele me abençoou. Lá o salmista não está dizendo que ele ficou de braços cruzados. Ele fez a sua parte e confiou no Senhor. Esperou ou esperar é confiar na ação do Senhor. É confiar na fidelidade de Deus para com o seu povo, no cumprir das promessas de Deus para a sua igreja. Pois a palavra de Deus nos diz o seguinte: que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Passa os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então, o se alegrar é fazer a nossa parte, ou seja, ter bom ânimo, esforça-te tendo bom ânimo. E o ser contigo é exatamente o esperar, o confiar que o Senhor será conosco na caminhada para nos dar o alento, a força, o acalanto, para nos dar o apoio, a guarida, se precisar de comida, de bebida, como Elias precisou num dado momento, que ele queria a morte, que ele não via futuro para ele, mas nada favorável. Então veio o anjo do Senhor e o alimentou. E ele foi para uma jornada de 40 dias, até então que ele foi arrebatado. Então nós temos que ter em mente que o que é para nós fazer, nós devemos fazer. E também o que Deus prometeu que ele vai fazer, ele irá fazer, seja coisas boas ou ruins, seja nos abençoar, como seja também se pecarmos, perdermos a bênção ou perdermos a salvação. No caso da terra, para os ímpios que não se arrependeram dos seus pecados e delitos, a condenação, e a terra destinada ao fogo. Quando o apóstolo Paulo, então, está falando aqui de alegrar na esperança, é de fato de confiar, de ter confiança de fato, que o Senhor vai honrar com as suas promessas, porque, como já disse, Deus não é como os homens. Não é político que promete, promete e não cumpre. Ainda que muitos tenham a promessa de Deus por tardia, ele jamais falha. Ele chega na hora exata. Porque 1000 anos para Deus é que nem fosse um dia, 1000 anos. Então nós devemos confiar tanto que o Senhor um dia vai voltar, quanto que nós vamos ter vida eterna, quanto que nós podemos ser abençoados e prósperos nessa vida. Nós devemos confiar nisso. Ana, filha de Fanuel, e Simeão, eles esperavam quem? Jesus Cristo. Não morreriam enquanto eles não vissem o Filho da salvação ou a salvação. E Deus cumpriu, porque eles não morreram
Já estava lá com seus 80 anos e viram o menino Jesus. E se alegraram. Se alegraram na esperança, já que o menino Jesus era a esperança de redenção, de vida eterna para os judeus, porque ele veio primeiro para os judeus, mas os judeus não quiseram, então lançou para os outros, para a salvação para os demais. Claro que Deus, lá no seu consciente, né, já antevendo tudo pelo poder da sua onisciência, já sabia que ia o povo judeu negar e a salvação viria também para os gentios. Então, a Nani Alves falando, paz de Cristo, a paz de Cristo, Deus não tarda, é verdade. Já já eu leio a mensagem de vocês, tá? Deixa eu concentrar aqui na mensagem. Então, alegrai-vos na esperança. Simeão e Ana se alegraram na esperança, porque Jesus era a esperança de redenção. E é a esperança dos cristãos também. Porque Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou dos mortos, em vão é a nossa pregação, em vão é a nossa esperança. Em vão é a nossa crença, a nossa confiança. Em vão é a nossa fala, a nossa proclamação do Evangelho. Mas nós sabemos que não é em vão, porque trabalhar para o Senhor não é em vão, não é debalde, tem a sua recompensa. Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que perseveram, daqueles que são fiéis, daqueles que esperam com paciência no Senhor. Então, devemos, essa mensagem é para mim e para você, é para todos nós, esperar paciência no Senhor. Devemos fazer a nossa parte, esforçar e ter bom ânimo, ser alegre, ter pensamento positivo. Não no sentido do que prega, né, os livros de autoajuda, mas ter sentido positivo no mundo espiritual. Que nós somos mais do que vencedores em nome de Cristo Jesus. Que tudo podemos naquele que nos fortalece. Que temos nosso valor porque Deus nos amou primeiro. Devemos pensar nisto. Salomão disse o seguinte, que o remédio para o coração é o quê? A alegria, né? Que a alegria é um bom remédio para o coração. Então, a alegria, a força motriz que faz o sujeito se lutar, seguir avante, não pode ser tirada da sua vida. A alegria é exatamente um fruto do Espírito. Lá nos 9 frutos do Espírito está o gozo é a alegria. Quem tem o Espírito Santo tem a alegria, não a alegria do mundo. E a alegria ali também pode ser traduzida como a paz que Jesus disse que não daria a paz conforme o mundo a dá, mas daria uma paz diferente, que preenche todas as nossas lacunas existenciais. Uma paz que não é falsa, que não é fake, que não é ilusória, uma paz que brota de dentro para fora, é verdadeira, porque Jesus é o príncipe da paz. E quem está com Jesus tem, sim. E por isso que às vezes você vê muitos irmãos na luta, no sofrimento, mas estão alegres. Por isso que você viu, se você lê a palavra de Deus, que muitos irmãos que sofreram na igreja primitiva estavam alegres. Pedro estava lá levando as pedradas, apedrejado, porque teria blasfemado, segundo a lei judaica, a própria lei, porque estava pregando outra religião, porque a igreja primitiva é considerada como a seita dos nazarenos. Estava pregando outra religião, outro Deus, eles apedrejaram. Condenação por conta de blasfêmia. E quando ele estava sendo apedrejado, o que ele via? Eis que vejo a glória do Senhor. Os céus abertos, o Senhor assentado à destra de Deus Pai. Quer dizer, no sofrimento vinha alegria. Paulo chegou a dizer certa feita que quando ele estava fraco, ele se sentia forte. E quando ele se sentia forte, estava fraco. Porque o Espírito de Deus lhe sustia. Ou, melhor dizendo, ele estava lhe sustendo, lhe segurando, lhe ajudando. Então, olha só, meus caros, que mensagem tremenda. Não é uma mensagem meramente de autoajuda.
É uma mensagem espiritual para quem é espiritual, para quem busca a espiritualidade no sentido bíblico. Para quem busca algo a mais de Deus. Alegrai-vos na esperança. Devemos alegrar que nós temos a esperança de vida eterna, que nós temos Jesus Cristo, que nós temos a possibilidade de alcançar as bênçãos do Pai. Alegrai-vos na esperança, que é o próprio Jesus, esperança de salvação, esperança de bênçãos, esperança de uma vida eterna, de ver nossos entes queridos já partidos que dormem no Senhor, esperança de ter novos céus e nova terra, de vivermos com Cristo, de ressuscitarmos dos mortos se porventura falecermos, esperança de sermos arrebatados, porque a Bíblia diz que nem muitos irão dormir, mas muitos serão arrebatados. Dormir, lembrando de respeito a quem falece. Vamos ver agora as mensagens aqui. Paz, irmão, vídeo edificante, imóveis, é verdade. Então, meus caros, às vezes as lutas são difíceis. Tem se levantado um mar revolto. As dificuldades são grandes, os vendavais temporais. E aí, meus caros, nós temos que confiar no Senhor, que é o nosso porto seguro de fato, que é a nossa segurança. Alguém está falando lá do caso da... Foi confirmado isso, agora na própria notícia. Já já eu falo desse caso, agora o momento aqui é a pregação. Então, meus caros, devemos sim fazer a nossa parte para ter a ajuda de Deus. Tem casos que é só Deus mesmo, porque aquilo que é impossível para Deus é impossível. Aliás, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. O irmão vai respondendo aí as perguntas das pessoas. Saiu agora no jornal hoje, mas isso a gente já falou em outra live. Então, meus caros, temos fé nesse sentido. E uma fé que não seja fingida. E uma fé que tenha obras. Qual é a fé que tem obra? Qual é a fé certa, melhor dizendo? Aquela que tem obra. Porque fé sem obra, ela é morta. Fé sem obra, ela é morta. Uma fé viva, eficaz, precisa de obra. Quais são as obras? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. Quem está falando ali, o Malu, eu já fiz uma live de 2 horas e poucos minutos falando sobre todo esse caso. Só você procurar aí no canal, tá? Agora nós estamos numa outra live falando de palavra de Deus, e também o canal fala aqui de reflexão sobre a vida, tá? Para você entender. Então, alegrai-vos na esperança. Esperança de termos até mesmo a cura das nossas enfermidades, que possam ser para a medicina incuráveis. Que os recursos médicos possam nos enganar, ou nos desenganar. Esperança de solução dos nossos problemas, de vencer as barreiras. Mas para isso é necessário a gente estar firme na rocha, que é Cristo Jesus, fazendo a nossa parte, amando a Deus sobre todas as coisas, não ao próximo. Já que estão falando muitas pessoas aí do caso dessa flor de lis, né? E a gente entende um pouco que o poder, a fama, o dinheiro chega a corromper as pessoas mesmo. Se muitos estivessem calcados aqui no Evangelho, pregando a palavra, vivendo a palavra, orando, buscando ao Senhor, nada disso ocorreria, porque o cristão que está firme na rocha, vê um vendaval, vê um sofrimento, e o que acontece? Ele não se abala, porque ele é que nem um monte de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são que nem um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre.
O contrário, aqueles que construíram a sua casa na areia, daquele castelo de areia, veio, né, a onda do mar, aquele ímpeto, e já devorou tudo. Ele já destruiu tudo. O Malu está falando, perdão, pastor. Bom, eu não sou pastor, mas tudo bem. Sou pregador. Fiquei estarrecido com isso e li a notícia e vim aqui para falar com o pastor. Que mundo eles estão vivendo? Sim. É um mundo que a gente pode analisar aqui pela palavra que as pessoas não se alegram mais na esperança. Ou seja, não tem mais esperança, já perderam a esperança, já estão, de fato, com um certo nojo da rotina, ou já não tem mais aquela vontade de outrora, perderam o primeiro amor, e tem que voltar ao primeiro amor, né? É que Deus exige da igreja lá em Apocalipse, e eles não querem fazer o que é para eles fazer. Porque quando a situação está difícil, oração, é palavra, é prudência, vigilância, como alguém falou aí. É muito fácil eu chegar aqui, fazer um hino e cantar na hora da prova. Agora eu quero ver eu vencer a prova. E se vencer a prova é com oração e com comunhão com Deus. É muito fácil falar, mas tem situações que a gente vive e tem que confiar no Senhor. Porque também ele nos prova como ouro aprovado no fogo. Às vezes muitas coisas acontecem só por conta do pecado, outras são provações. E por isso que a gente tem que estar com o Espírito de Deus em nossas vidas, não entristecendo ele, para que a gente possa vencer os dados inflamados do maligno. A gente deve estar, se revestindo das armaduras de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que pode ser a palavra, os sapatos do Santo Evangelho, o cinto da verdade, a couraça da justiça e a peleja, para vencer em nome do Senhor dos Exércitos, assim como Davi venceu o gigante. Para vencer essas dificuldades, esses gigantes que aí surgem, entre aspas, é necessário, sim, alegrar na esperança, ou seja, confiar de fato. Confiar que o que você está fazendo vai ter uma recompensa mais cedo ou mais tarde. Por mais que não tenha agora de curto prazo ou de imediato, uma hora vai ter. E o problema de hoje na sociedade é o seguinte, já quero entrar até nessa reflexão, é o imediatismo. Ninguém consegue mais esperar. Ninguém consegue mais controlar as suas paixões, seus desejos. Não tem domínio próprio. É uma sociedade descrita por um sociólogo, se eu não me equivoco, uma pessoa que estuda aí, o filósofo, Zygmunt Bauman. É uma sociedade líquida, que se escorre aqui pela... Não tem solidez, não é sólida, é líquida. Se move por vários lugares. Não tem firmeza. Mas essa gente não tem firmeza porque não se volta para a raiz, não volta para Cristo, ou para a palavra de Deus, ou para o que muitos, ou para analisar o caso de muitas pessoas que fizeram no passado, ou a vida do povo no passado, que tinha mais firmeza, porque eles eram mais tementes ao Senhor. Porque eles não deixaram a chama do amor se apagar, do amor a Deus, para amar sobre todas as coisas, e do amor ao próximo, para amar como a si mesmo. Então, o problema é esse. Aí você fica estarrecido. Ah, mas isso é para estar acontecendo por cima, está acontecendo no meio da igreja. Mas é misto acontecer do meio. Jesus disse, ai daqui que vem os escândalos. Mas é misto, é necessário acontecer. E por isso que a gente tem que vigiar para não cair. Por isso que Jesus disse, vigiar para não cair em tentação. Porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. E todos nós estamos suscetíveis a qualquer coisa nesse sentido. Barbárie ou coisas terríveis acontecer com as vidas. Por isso que a gente não pode perder o foco, por isso que a gente não pode perder a graça de Deus, o gozo, a alegria, ter aquela alegria do espírito, da esperança. Eu vou fazer isso tudo, eu vou servir a Deus, mesmo que me chame de louco, mesmo que me chame disso, chame daquilo, mesmo que eu esteja sofrendo, porque eu creio que o Senhor é o meu Senhor e há de me galardoar. Por exemplo, aconteceu algo lamentável já há algum tempo aqui na cidade, e teve um sujeito
Aliás, eu nem vou citar esse caso, porque isso acontece em vários lugares. Pessoas jovens que não sabem esperar, não sabem esperar. São apressados, afoitos, e às vezes não têm conhecimento de Deus, às vezes até tem, mas não sabe. Aí vão para o caminho do quê? Do furto. Vão para o caminho do furto para ter um celular da hora, para ter uma roupa da hora, mas não sabem esperar. Não sabem que tudo tem o seu tempo. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas. Eu já quero aproveitar que eu estou falando de Eclesiastes, porque alguém mandou um e-mail para mim dizendo como é que pode Salomão ter escrito Eclesiastes em 400 e poucos antes de Cristo, ele nasceu em 900. Na realidade, sim, ele nasceu em 900, mas escrito ou tendo o livro de Eclesiastes, conforme ele está feito com os seus 12 capítulos, né? Foi por volta de 400 e poucos antes de Cristo, tá? Só para esclarecer isso. Bom, e aí, como eu estava dizendo, muitas pessoas, por conta exatamente de não ter o controle de si, de não esperar, acabam fazendo coisas precipitadas. Eu mesmo, na minha vida, se eu for para contar alguns testemunhos de vivência, de experiência própria, quantas vezes que eu já fiquei sem o, sinceramente, sem o que comer, o básico só para comer, e ainda às vezes está devendo, e eu podia optar, não, vou furtar para ter alguma coisa, para suprir as minhas necessidades, ou ainda para dar uma de, vamos dizer assim, playboyzinho, para ter as coisas. Não, esperei no Senhor. Depois, com o tempo, algumas coisas foram vindo. Então, essa sociedade é muito líquida. A pessoa quer agora porque quer um namorado, por exemplo, né, quer casar. Aí arranja, aí depois, mas não está muito legal, falta alguma coisa, não sei por quê, ele se encaixou em tudo, mas falta alguma coisa. Se separa. Aí depois já está com outro, se separa. Quer dizer, não tem uma constância, não tem uma firmeza. E muita gente também está sendo no evangelho. Estão dentro do evangelho, estão dentro da palavra, no momento, ou na igreja. Aí gosta, se seduz pela palavra, às vezes até cumpre aquela parábola do semeador mesmo, né? Que algumas foi aplicada perto da terra que tinha pedregulho, outras no espinho, né? Até que seja numa terra fértil, frutífera, que dê realmente uma, aliás, uma planta, uma árvore frondosa e tal. Mas a gente percebe também que é uma certa liquidez nesse sentido, né? Conforme esse pensador fala. Porque as pessoas não se afirmam, porque elas querem imediatismo. Ah, tem gente que chega a entrar dentro de igreja para pensar o seguinte: eu quero ser pastor para ganhar dinheiro. Não quero ser pastor para ganhar dinheiro. Ele não pensa lá na salvação dele, nem pensa em ganhar almas para Cristo. Ele quer isso aí. Aí chega lá, vê que tem algumas barreiras, se desanima e sai da igreja. Ou continua corrompendo. Então, nós devemos voltar para a palavra que diz o seguinte: nós alegrar na esperança. A igreja primitiva passou por tantas atribulações, muito mais do que nós passamos hoje em dia, por conta do evangelho. Hoje está muito fácil dizer que é cristão, outrora, dizer que era cristão era motivo de morte. Hoje em dia, todo mundo se diz que é cristão e se anda se degladiando por conta de ser cristão, é diferente. Outrora, era você dizer que era cristão, os outros que não eram, é que perseguiu. Mudou tudo, né? Só que o que não muda, já que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não muda, e porque ele não muda, vós não sois consumidos, né? Principalmente aquele que teme ao Senhor não é consumido, e tem uns anjos dando, é que nós devemos fazer a nossa parte. É claro que pode acontecer coisas que a gente não imagina, mas eu creio, eu tenho a fé que o Senhor antecipa ou revela algumas coisas nesse sentido. Pode acontecer alguma surpresa, podemos ser surpreendidos por qualquer coisa que aconteça no nosso cotidiano. E às vezes não quer dizer que é falta de vigilância, que é pecado, isso pode ser uma prova. Às vezes pode ser mesmo Deus trabalhando para ver o nosso jeito, então nós devemos aceitar. Mas tem outras que é exatamente falta de vigilância. E falta, isso aqui nos falamos, alegrar na esperança, ter foco, ter Cristo na vida. Aí o apóstolo Paulo vai dizer em seguida: sede pacientes na tribulação. Quem que tem a paciência de Jó? Hum? Jó tinha tudo, perdeu tudo. Mesmo assim, não blasfemou contra Deus, não murmurou de Deus, e a mulher dele disse assim: olha, amaldiçoe o teu Deus e morre. Você já está praticamente moribundo, está coçando a sua lepra num caco de telha,
já perdeu os filhos, já perdeu os gados, já perdeu as fazendas, já perdeu tudo, já está até me perdendo, vamos colocar assim, me perdendo a mulher, que a mulher já não queria mais nem saber dele, por conta daquela lepra que ele sobreveio, aquela doença, ou a chamada chagas, né? Que a Bíblia fala. Mas foi provação de Deus. Satanás foi lá acusar a Deus sobre o servo justo de Jó. E Deus permitiu tocar, mas na alma dele não tocou, né? Deus permite o inimigo tocar em várias coisas, mas na alma não toca, porque é a alma do Senhor. Por isso que Jesus disse: não temeis o homem que tem poder para te matar, mas temei a Deus que tem poder para lançar sua alma no fogo do inferno. Então é esse Deus que nós devemos temer. Aleluia. E o que ocorre? Por Jó ser justo, paciente, Deus o exalta, perdão. E está tudo em dobro. O interessante é que muitos pregam essa passagem de Jó ligado com a teologia da prosperidade. Mas essa teologia da prosperidade ela é tão, vamos dizer assim, sacana, equivocada, que os pregadores que a sustentam, eles não pregam o que o Jó passou o que passou, né? É muito fácil, a prova, cantar na prova, ser abençoado, louvar na prova e tal. Porque ele foi passar o que o Jó passou. E ele foi paciente, é um exemplo de paciência. Na tribulação, que nós devemos seguir. É difícil, é difícil. Não é fácil. Como nada na vida é fácil. Mas com o Senhor nós podemos vencer. Mas com o pensamento no Senhor, a gente pode vencer tudo. No mundo nós vamos ter aflições, já é inerente. E se Deus nos provar, não podemos murmurar que nem a família de Coré, né? Que morreu pereceu toda no deserto. A terra se abriu e eles foram engolidos, porque murmuraram: ah, Senhor, tirasse-nos a terra do Egito para fazer-nos perecer aqui nesse deserto. Muitos cristãos já pensaram assim, né? Ah, Senhor, me tirasse do mundo para me deixar aqui sofrendo. Porque muitos não entendem, às vezes, o evangelho. Que às vezes escuto mensagens anátemas malditas da teologia da prosperidade, que é só benção, benção aqui, as bênçãos correndo. Não. A vida do cristão não é só de bênçãos, não. Não é só sobre sombra e água fresca que vive o cristão. Não é um mar de rosas. Tem rosas e tem espinhos. Sede paciente na tribulação. Olha o interessante no caso que eu estava mencionando da família de Core. Eles criticaram que estava aparecendo no deserto, mas Deus mandava maná do céu, mandava cordoniça. Tinha uma nuvem que estava com eles de dia para lhes dar sombra, ou seja, durante aquele sol escaldante, eles têm uma sombra, têm um refrigério. E de noite ela acalentava eles para deixar a noite que era fria, mais quente para aquecer deles. Ainda eles reclamavam. Tinha pedra lá para tirar água, tinha tudo. E lá no Egito, na escravidão, que eles não tinham direito algum, e comiam só cebola e pepino, segundo algumas informações. Não, lá era melhor. Daquela saudadezinha do Egito. Isso é muito perverso, a saudadezinha do Egito, né? E o inimigo atrapalha mesmo e usa mesmo os seus adeptos na hora da tribulação. Ah, não era você o santão, não era você homem de Deus, agora está sofrendo, ó, Deus está te castigando, não serve esse Deus aí não. Né? Porque assim que o Jó sofreu também, a sua esposa também disse isso. Olha, não serve esse Deus aí não, esse seu Deus aí não é de verdade. Porque você está sofrendo um Deus carrasco. Por isso que a gente tem que agora agir com o escudo que eu não falei lá do revestimento da armadura de Deus, com o escudo da fé. Para, de fato, lançar por terra esses dados inflamados do inimigo, esses pensamentos negativos, esses pensamentos terríveis que fazem com que nós venhamos nos desesperar, às vezes amaldiçoar Deus e perder a bênção. Porque no caso do povo israelita, quem só foi para a terra santa, Canaã, só foi dois, né? Josué e Caleb. Até o próprio Moisés pecou, que era o cabeça.
a liderança, porque bateu na pedra que não era para bater. Então, por isso que é necessário a paciência na hora da tribulação, do sofrimento. Vou ver algumas mensagens aqui. Precisamos amar de fato nosso próximo, firme no amor de Deus verdadeiro, maluco, papo. Amém, amém. Joelma Guzmão, ela tem que ser sincera perante a Deus, os homens, se tiver por trás disso, ele vai ter. Tá falando lá do caso, né? Felizmente a ganância, Nani Alves, corrompe o homem, igreja e transforma em balcão de negócio, vida de aparência. Não há mais louvor nem adoradores de Deus. Existe gospel, triste não dá. E nem essa pregação simples que eu estou fazendo aqui, porque eu não sou um doutor, um PhD em pregação, né? Não se tem, né? E não se tem nem a pregação, não estou dizendo a mensagem que eu estou falando aqui. Não se tem, às vezes, nem a pregação. Quando se tem, é só a leitura do versículo bíblico nem medita. Porque eles querem outras coisas, outras algazarras, né? Outros auês, vamos dizer assim. Podemos esconder dos homens por certo tempo, mas Deus, claro, Deus sabe dos nossos pensamentos. Gospel é uma expressão do inglês, né? Quer dizer algo relativo ao religioso, realmente não tem. O diabo ajuda a fazer, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. É, claro, é verdade. Davi fez o que fez, né? Mas não teve como esconder de nada, né? Pra ver como é que ele é astuto, né? O Gisele Dias, a gente já informou o que você está falando agora. Está lá no primeiro no vídeo anteriormente aí. A igreja que somos nós, precisamos mesmo nos consertar. Aqui está dizendo vídeos edificantes, que sejamos pacientes da tribulação, perseverantes na oração, rogo e jejum, só assim para a nossa luta contra a carne, contra a sangue, contra demônios principais, por resultado, verdade. Eu venci o mundo, vou vencerei, verdade. Sonar Joel, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. O agir, o fazer, operar é dele, operando Deus quem perderá. É. Verdade, às vezes não ganhamos condição melhor, dinheiro, prosperidade para Deus, mas sabe que podemos desviar do caminho de Deus, Deus sabe todas as coisas, sim. Né? E também é uma prova para ver se nesse momento a gente furta, faz coisas erradas, precipitadas. E no momento certo, Deus vai nos dar, vai nos exaltar. Porque se sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Não foi isso que Jesus disse naquela parábola do servo? Para ser fiel num pouco. O pouco é a hora da dificuldade, do sofrimento, ser fiel a Deus ali meio fraquinho, e sobre o muito ele nos colocará, tanto com diz respeito ao futuro, vida eterna e tal, como também aqui mesmo, na vida, se ele quiser. Então, a gente é tentado todo dia, a realidade é essa, fazer várias besteiras. Se a gente não colocar em mente Deus, se a gente não se alegrar na esperança, a gente não voltar para o foco que é Cristo, para o alvo que é Cristo Jesus, a gente se perde. Se já ressuscitasse com Cristo Jesus, buscar as coisas que são lá de cima e não lá de baixo, né? O problema é que tem muita pessoa que não ressuscitou com Cristo Jesus. Até se batizou nas águas batismais. Até mesmo já até recebeu o dom de falar em línguas, mas parece que não ressuscitou. A velha criatura ainda está. A mesma saudadezinha do Egito lá que tinha os israelenses, agora os cristãos eles têm a saudadezinha do mundo. Né? Ou eles não crucificaram por completo o velho homem, a velha criatura. E aí por isso que peca, por isso que você vê esses escândalos. Você vê, por conta da própria ganância, brigas, contendas. Você vê nesse caso aí esse imbróglio todo. Você vê os adultérios, você vê as desavenças. Tudo porque a velha criatura ali está instaurada. Ela, de vez de ser morta e esquecida para sempre, e ressuscitada nova criatura, ela está ali,
adormecida apenas, a qualquer hora ela surge, ela ressuscita. Por isso que a gente tem que vigiar nesse sentido. O homem velho ainda vive, né? Nós devemos crucificar a nossa carne. Velho homem. Jesus disse para Nicodemos: se não nascerdes de novo da água e do Espírito, de maneira alguma entrareis no céu, né? Necessário nascer de novo. E não vem com conversinha, né? Porque Nicodemos vinha com conversinha diante de Jesus. Jesus, tu és o mestre, bem sei que tu és o mestre, bem sei que tu és isso, bem sei que tu és aquilo. Jesus disse: olha, é necessário vos nascer de novo. Não vem com papinho aqui, não vem com lisonja, não vem com bajulação, não vem com coisa para cima de mim, porque eu não sou desses aí políticos, desses da sociedade. Aqui o buraco é mais embaixo, vamos dizer assim. Trata-se de outra coisa, algo divino, espiritual. Alegrai-vos na esperança, ou seja, fazer a nossa parte, que Deus vai cumprir a deles, e confiar exatamente que Deus vai cumprir a parte deles. Ser paciente na tribulação, que às vezes acontece não por conta do nosso pecado, mas sim por conta de nós sermos forasteiros, na igreja ser forasteira, a não ser desse mundo mesmo, né? É por conta exatamente, às vezes, das próprias provações que Deus permite, né? Às vezes somos dele mesmo. Então nós temos que ser pacientes. Inclusive a paciência também é um fruto do Espírito Santo, né? Nós temos dois frutos do Espírito Santo: a alegria e a esperança. O gozo é um fruto do Espírito Santo, que demonstra que a pessoa tem o Espírito Santo. Jesus disse: pelos frutos conhecereis as árvores. Você conhece a pessoa que tem o Espírito Santo, e que tem o Espírito Santo tem Deus, porque tem um tempo purificado e produz esses frutos. Se não tem esses frutos, não tem o Espírito Santo, não tem Deus. Então, alegria na esperança e paciência na tribulação. Você pode ser, lá fala de paciência. E por fim, perseverar na oração. Que muitos hoje em dia chamam isso de religiosidade, não? Orar é coisa de beato, é coisa de santarrão, é coisa de religião. Eu não oro, né? Tem até alguns pregadores aí, como o senhor Caio Fábio, que às vezes prega que não precisa orar, precisa verbalizar a oração, né? Mas a Bíblia diz, Paulo diz que é para orar sem cessar, né? Orar em espírito. A oração é importante, a oração do justo pode muitos seus efeitos. Às vezes o sujeito deixa de orar e aí sofre muito mais, né? Veja bem, nós falamos de alegria na esperança, de ser paciente na tribulação, por fim na oração. Isso vem a calhar com aquilo que Jesus disse: olhai, vigiai e orai. E orai, né? Então, o olhar seria alegrar na esperança, confiar lá, confiar em Deus, ficar no foco com Cristo. Ser paciente na tribulação é vigiar. Vigiar para ser equilibrado, para dominar a si próprio, né? Ter domínio próprio, com relação aos desejos carnais, crucificar e tal, né? Porque a Bíblia fala que é um confronto entre a nossa carne e o nosso espírito. A nossa carne quer as coisas da carne, o espírito quer as coisas do espírito. E há um conflito, né? Mas a gente tem que vencer. E só com Jesus podemos vencer. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, né? Jesus também disse o seguinte: é porque a gente precisa de Jesus, que ele vai nos ajudar, que é para delegar tudo para Jesus. Claro que ele vai nos ajudar, sem ele nós não podemos fazer nada, mas nós temos que fazer a nossa parte, porque Jesus diz o seguinte: renuncie a si mesmo, carrega a sua cruz de cada dia e siga-me. Alegrai-vos na esperança. Não é na nossa própria esperança ou confiança. Não é confiar nos nossos próprios pensamentos, como fala lá em Provérbios 3:5, que diz o seguinte: não estribes no seu próprio pensamento e entendimento. Então, alegre na esperança. Renuncie seu eu. Carrega a sua cruz cada dia, ou seja, sendo paciente na tribulação, porque é uma cruz que você tem que carregar. Ser paciente nas tribulações, que é difícil. E aqui configura também o vigiar. E perseverar na oração, que é o que Jesus disse para, de fato, orar.
E Jesus disse para os discípulos seguir. Quem é um discípulo de Cristo que segue a Jesus, ele ora. Porque é um mandamento orar também. Orar, inclusive, para os mais fracos. Ajudar os mais fracos, os fracos na fé, os neófitos. Já desde o Antigo Testamento a gente já percebe a importância da oração e a convocação para o povo orar, como Jeremias disse, Jeremias 33:3. Clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei as coisas firmes que não sabes. A oração é muito importante. Às vezes para elucidar um caso, às vezes para revelar algo, às vezes para cura, às vezes para resolver problemas, etc, etc. Então, aí está o recado. Alegrai-vos na esperança, ter paciência na tribulação, perseverai na oração. Vamos dar um exemplo de pessoa que foi perseverante em oração. Um personagem bíblico. Quem? Ana. Ana casada com Eucana, né? O Alcana, né? Ana não saía do templo orando. E o Eli, né? O senhor Eli lá, que depois foi cair da cadeira abaixo, dizia: para de orar, você parece estar com mosto, você parece estar bêbada, está embriagada, você está enlouquecida, pare de orar. E ela perseverante. Porque naquela época, uma mulher que não fosse fértil, que era estéril, que não dava filho, era malquista diante da sociedade. Muitos pensavam assim: "Ih, essa pessoa não é do bem, não. Olha, Deus não deu nem uma descendência para ela, nem um filho. E essa pessoa peca." Era assim que era visto. E Ana insistindo, pedindo a Deus o seu filho. Foi perseverante, até que depois ela fez até um próprio cântico, o conhecido Cântico de Ana, que lá inclusive fala sobre, que dá a entender claramente que só Deus pode tirar a vida. É o Deus que dá, tira, faz ressuscitar, etc. E Deus alcançou a graça a Ana, que foi seu filho, e depois virou profeta Samuel. Né? E o sofrimento de Ana, né? Até na hora da oração ela teve o sofrimento. Porque o sacerdote, de vez de instruir ela para dizer o seguinte: olha, é isso mesmo, Deus abençoe, eu vou até orar junto contigo também para que você alcance essa graça. Não, ainda criticava ela. E a gente percebe que quando um homem ou uma mulher de Deus quer fazer as coisas certas, tem uma miríade de críticas, né? Para ver que o trabalho dele não vai para adiante. Me faz recordar até daquela passagem de Neemias, de Sambalat, Tobias, né? Daqueles três, que diziam: essa obra não vai adiantar de nada, para com isso aí. E Neemias foi perseverante. Então a gente tem que ser perseverante, meus caros. Porque a dificuldade vem, às vezes, as pessoas que a gente mais ama, que a gente mais conhece, é aquilo que são aquelas que nos decepcionam. Às vezes, irmão de igreja dizem coisas terríveis para nos desanimar, mas não devemos nos desanimar. Orar, continuar firme e forte. Jesus também falou sobre a oração, né? Já que a gente está falando de oração, quando ele disse: abre a porta, entre no seu quarto, abre a porta do seu quarto, entre no seu quarto, fecha e ora ali. Né? Quer dizer, a oração tem que ter concentração, tem que ser uma oração verdadeira que configura, inclusive, o culto racional que eu fiz uma pequena citação no vídeo de ontem. Então, está aí o recado claro. Não perder o foco, lutar para ser paciente, para vencer as lutas, que a maioria das lutas são o inimigo mesmo que está trabalhando, e perseverar na oração, porque a oração é alimento. A oração é que deixa o cristão forte. Já tinha um coro, um corinho que eu gostava, a música da Débora que eu escutava, quer dizer: poder de um cristão está na oração. É verdade, o poder de um cristão está na oração. Os servos de Deus venceram no passado por conta da oração. Ela é muito importante. Já já eu vou orar aqui também. Porque aqui é o momento da pregação da oração. Um quadro que eu tenho aqui no canal. Ó, a Ana Pimentel, ela diz: como é bom ser Ana. Aqui é a sua xará, né? Deixa eu ver aqui algumas mensagens para a gente já encaminhar para o final aqui. E fazer a oração. Puxa, ela orou tanto e não vigiou, que pena. Eu sei que vão ver aqui as mensagens, senão eu vou estar falando. Bom, o problema é que muitos querem ser reis até ser salvos ao mesmo tempo. Não tem coragem de ajudar o irmão com uma cesta básica e se fala que tem amor ao próximo. É verdade. Uma coisa, às vezes, a pessoa
não tem condições de ajudar. Eu percebo isso. Às vezes tem pessoas que não têm condições de ajudar e ajudam. Ajuda até com aquilo que não tem. Pobre ajuda pobre. E a pessoa, às vezes, que tem bastante condições para ajudar, não ajuda. Ou alguns pobres que viram um pouquinho bem de vida, né? Porque tem isso também. E no meio cristão, né? Se fosse ímpio, ok. Mas no meio cristão. A Joelma Guzmão, puxa, ela orou tanto e não vigiou, que pena. Não sei com quem ela está falando, não sei se é lá do caso, talvez. Deus promete coisas celestiais, não terrenas. Mas o servo fiel não perecerá. Por isso, sempre devemos estar tranquilos, sem ansiedade. Por coisa. Claro, o que o evangelista São Mateus falou? Em 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que serão acrescentadas? Exatamente o básico: comer, o vestir, beber. Se Deus veste as aves, aliás, as plantas do campo, né? E dá alimento para as aves do campo, não vai ter misericórdia de nós? Por isso que a recomendação de Jesus é para nós não andarmos ansiosos e lançarmos as nossas ansiedades, né, se porventura tivermos, nos pés de Cristo, né? É que Paulo fala. Pai do Senhor, irmão, Geisa Carlos, infelizmente são lobo fingindo de ovelha, levando o rebanho para o precipício. É verdade, com isso não tem um compromisso com a verdade. Muita culpa do povo também parece que falta de conhecimento. Verdade, vídeos edificantes. É a questão de cultos. Tem um culto carnal e tem culto para demônios, sim. Agora, o culto para Deus é um culto racional. Preza nisso aqui. Foco, esperança, Cristo Jesus, paciente, prática e perseveração na oração. Se os cristãos ficassem mais pautados na palavra, não encurtir a vida com a celebridade que eles possam ser, né? Com a vida de celebridade que eles têm, pregadores e cantores. A coisa seria diferente, nós não teríamos tantos escândalos aí nesse meio gospel que realmente está nojento. Ok? Deus falou conosco no meio dessa palavra. Deus abençoe a todos que estão aí na live, né? Eu sabia que a live ia ser pequena, aí eu queria ver se aquelas pessoas que estavam lá naquela outra live, né? Viesse nessa daqui, né? Ou que eu fizesse outra live, eu falando daquele caso, e ela estivesse lá dizendo, você é fofoqueiro, você só fala disso, você só sabe, esse seu canal não presta, porque só fala dessas coisas, mas agora, num momento importante de palavra, de reflexão, de oração, eles não estão. Então você percebe, tem uma oferta, tem uma demanda. Tem até um canal agora que está copiando eu, está fazendo live concomitantemente comigo. Estava vendo agora recentemente, antes de fazer essa live aqui. Ele viu que estava vindo bastante gente aqui naquela temática da Folha de Lis em live, então vou fazer também. É assim. Mas vamos lá, vamos para a temática aqui e a palavra, né? Já pregamos, voltando, e vamos fazer o momento da oração. Vamos orar agora alguns minutos. Soberano Deus eterno Pai, muito obrigado por essas palavras, meu Deus. Abençoa a todos que estão aqui conosco, cada irmão, cada irmã. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas debilidades. Venha nos ajudar em nome de Jesus, ó Pai. São dias difíceis, dias de lutas, dias realmente que demonstram que nós estamos próximos da Tua vida. Ajuda esse povo, ó Pai, a estar calcado no Teu Evangelho, calcado na Tua Palavra, para vencer esses dias maus, para não ceder para o maligno, para não fazer coisas equivocadas. Livra, Senhor, das profecias terríveis que estão na Tua Palavra se cumprindo em nossas vidas. Dá-nos o grande livramento, nos ajuda nesses momentos de dificuldades a mantermos a fé no Senhor, a mantermos o foco, porque só o Senhor que é o autor e consumador da nossa fé, só o Senhor é que vai nos galardoar. Não há homem nenhum, não há denominação nenhuma. Por isso, ó Pai, ajuda o povo a ter esse entendimento da Tua verdade, da Tua palavra, estar realmente carregando a Tua palavra de vez nos seus braços, mas no seu coração, como o salmista disse. Escondi a Tua palavra para não pecar contra Ti. Ó Deus, Pai poderoso, ajuda-nos a sermos fiel nessa verdade. Em nome de Jesus Cristo,
Visita agora aqueles que estão necessitados de uma cura, de um milagre, de uma transformação. Aqueles que estão nos asilos, nos manicômios, aqueles que estão agora, ó Pai querido, nas ruas, sem teto, sem o que comer, sem o que beber. Tem misericórdia, enviando alguém que tem condições para ajudar essa gente. Meu Pai, em nome de Jesus, contempla as orações de pessoas que estejam agora na UTI, na CTI, já no estado terminal, que estão clamando em pensamento a Ti para que o Senhor venha os dar a vida, ou voltar a viver, ou ressuscitar, enfim, o Senhor pode, pois a Tua palavra diz que tudo aquilo que é impossível para o homem é possível para Ti. Quem crê em Ti de fato terá a bênção, pois a Tua palavra nos diz que o Senhor é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em Ti, ainda que esteja morto, viverá. Isso tanto de modo espiritual como no modo físico e literal. Meu Deus e Pai poderoso, vai realizando sinais e maravilhas, pois a Tua palavra nos diz, se não houver sinais e maravilhas, como crerão? A despertar a fé desse povo para voltar a Ti, voltar ao primeiro amor. Meu Deus tremendo, nos utiliza para pregar a Tua palavra, para levar o Teu evangelho, seja onde for, por meio até mesmo aqui da internet e do YouTube, ó Pai. E tenha vários outros que tenham um compromisso de levar o Teu santo evangelho, levar a Tua palavra para almas sedentas e famintas, a fim de que elas possam ser, então, alimentadas pelo poder da Tua palavra, pelo poder exatamente da Tua presença, que até mesmo a Tua palavra nos diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estaria conosco. Assim nós cremos na Tua presença, no Teu poder, e que o Senhor nos contemplou esse culto aqui, por meio dessa transmissão. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, visita nossos lares, salve nossos familiares, dá o grande livramento, abençoa quem vai trabalhar, meu Pai, nesse dia, nessa semana. Abençoa também a vida daqueles que estão com situação um pouco complicada, Senhor, como também a minha, situação financeira. Abençoa, Senhor, abre as portas. A Tua palavra nos diz que o Senhor abre portas onde eu não há portas. Nos conceda as prosperidades também, não para nos afastar do Senhor, mas sim para suprir as nossas necessidades básicas, como até o Salomão já dizia, que pedia a porção cotidiana. Nos conceda também isso em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo mesmo, porque às vezes a gente pede tanto, mas temos que agradecer também ao Senhor por a vida estar continuando, pelas bênçãos que estão sendo derramadas na nossa vida, porque assim a gente crê, por tantas coisas que o Senhor tem feito, pois até aqui ajudou nós, o Senhor, assim, e pedimos e te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, muito obrigado para os irmãos que estão vindo aí nesse canal, abençoe o seu lar, a sua família, e conceda a grande vitória, aquilo que eles desejam de acordo com o seu coração. A tua palavra nos diz que o Senhor concede o desejo do nosso coração. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Bom, meus caros, eu até não pedi se alguém quisesse orar junto conosco, esse horário, né? Então, esse foi o momento da oração, da pregação aqui no canal. E Deus abençoe a todos aí. E é assim que a gente faz aqui alguns vídeos, alguns quadros também, tá? Boa noite, Deus abençoe a todos aqui que a Nani Alves está falando. Fique na paz. Glória a Deus, a paz do Senhor, glória a Deus, amém. Igreja perfeita, firmada, fortificada e fundada em Cristo, 1 Pedro 5:10, verdade. Bom, eu estou encerrando porque eu já fiz hoje live demais, né? Já fiz a primeira lá, no caso, já esclarecendo, e essa agora, o momento da pregação da oração. Até uma próxima.